Olá, seja muito bem-vindo. Venho aqui falar um pouco sobre a minha trajetória de vida na área da cocriação e como é que eu descobri o que é ser co-criador da realidade e como é que esse poder da cocriação está dentro de mim, está dentro de ti, está dentro de cada um de nós, seres humanos. Então, após vários cursos, após vários anos de estudo, de pesquisa, de fazer cocriações, de elas não resultarem, eu fui-me apercebendo então de que o que é que estava a acontecer. Okay? Então vou relatar aqui um pouco todas as situações para que realmente tomes consciência do que é que acontece num processo de desenvolvimento pessoal e de aprender a co-criar a realidade dos sonhos e dos desejos. E eu tive que entender todo esse processo. E para entender todo esse processo, eu tive que passar por ele. E ainda estou nessa caminhada. Mesmo aqui contigo, eu ainda estou a fazer esse caminho. Então esse é o propósito de realmente ensinar, partilhar, é também aprender. Aprender e fazer todo esse caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e de perceber como é que a cocriação realmente ela tem várias fases e várias técnicas para se poder fazer cocriação e para se poder então materializar os sonhos e os desejos. Primeiramente, ou seja, eu fui entender como é que funcionavam as leis universais. Então, eu sempre ouvia falar sobre as leis universais e quando eu fazia os processos de cocriação, eu não dava grande importância a esta coisa das leis universais. Eu achava que as leis universais, que elas estavam ali para manter o equilíbrio, para realmente manter tudo em perfeita harmonia, mas eu achava que elas não interferiam com a minha cocriação. E eu estava perfeitamente enganado. Então foi aí que eu percebi que realmente eu estava a contrariar as leis universais. Eu estava a ir depressa demais. Eu estava a passar etapas. E quando eu percebi que estava a saltar etapas, então eu fui ler, aprender, conhecer mais sobre as leis universais. E ao perceber isso, okay, eu entrei num outro mundo que é as crenças e os paradigmas. Eu achava que não tinha crenças limitantes, eu achava que não tinha paradigmas. Como eu me conhecia, eu achava que realmente não tinha ali grandes bloqueios. Então, eu achava que fazia tudo direitinho, eu achava que realmente que era só fazer o processo todo direito, ou seja, porque eu estudava, e se eu estudava, e se eu fizesse a técnica direitinho como manda a lei, eu conseguia fazer tudo o que estava ali e, supostamente, eu iria co-criar. Então, quando eu percebi quais eram as minhas crenças e o que é que elas estavam a fazer, eu fui perceber isso quando eu comecei a cavar dentro de mim. Então, o que é isto de cavar dentro de ti? É realmente começar a perceber o que é que está no teu subconsciente. Quais são os sentimentos que vêm? Quais são os sentimentos que emergem quando começas a querer co-criar algo? Então, os sentimentos que existiam dentro de mim ainda existiam muitos sentimentos de medo, de tristeza, de dúvida, de angústia, de ansiedade e às vezes até de vazio, ok? E era este vazio que eu me fazia confusão, ou seja, porque é que eu, quando entro dentro de mim, quando eu tento aceder à minha mente subconsciente, porque é que está vazio? Então porque é que não havia nada? Porque eu tinha estado num processo de limpeza. Então, nos meus processos de limpeza e ressignificação, eu apenas limpava. O que é que eu fazia? Eu cancelava, destruía, descriava todos os sentimentos negativos, todas as situações do meu passado, todas as minhas crenças limitantes. Só que eu só limpava, eu não ressignificava e eu não colocava lá nada de novo. Então aí descobri e fui perceber que existia então um erro. E esse erro era realmente só limpar. Quando nós só limpamos e só cancelamos, ou seja, se não substituímos, se não colocamos lá nada, não há nada depois para emergir. Então, novamente, eu tinha feito o exercício, tinha feito todo o teste de cocriação e, mesmo assim, as cocriações não estavam a resultar, ou seja, as coisas não estavam a fluir. Então, eu fui rever novamente tudo, ou seja, onde é que eu estava a falhar, o que é que estava a acontecer novamente, e eu percebi, então, que eu não estava a confiar, que eu não estava a acreditar, que eu não estava a agradecer e que eu não estava a entregar. Então, neste confiar, onde é que eu não confiava? Qual era o meu maior erro em não confiar? Era eu fazia os exercícios e quando eu estava no processo de cocriação, na minha mente
eu começava a questionar. A minha mente subconsciente, ela começava a trazer as questões. Ela começava a dizer, será que vais ser capaz? Será que vais conseguir? Será que mereces isso? Então, neste processo de cocriação, eu não confiava, ou seja, porque eu não acreditava, às vezes, nas minhas capacidades de liderança, de conseguir fazer mais. Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca quis depender de ninguém, que nunca quis realmente preocupar ninguém com os meus problemas. Então eu costumava usar, havia uma frase que batia sempre na minha cabeça, mais vale fazer do que mandar. Eu não queria delegar nada, eu não queria passar a pasta. Eu preferia fazer do que estar a delegar, do que estar a mandar. E isso era o que eu percebi, ou seja, eu fui tomar consciência de que eu não confiava. Porque quando tu confias, tu consegues delegar e consegues soltar. Depois, eu também fui perceber que não estava a agradecer por tudo aquilo que eu já tinha. Eu já tinha conquistado montes de coisas, já tinha co-criado e conquistado milhares de coisas. E eu não estava a agradecer, não estava a ser grato por isso. Foi aí que me caiu a ficha e eu comecei a perceber que realmente a gratidão é a maior energia que pode existir. Okay? É uma energia muito poderosa. Então eu comecei a ser grato todos os dias quando me levantava, a ser grato todos os dias quando me deitava, a ser grato todos os dias por tudo o que acontecia na minha vida de bom e de mau. E aí a minha vibração e a minha energia ela começou a mudar. Só que faltava ainda um ponto. O que é que faltava ainda? Faltava o entregar. Quando eu realmente quero co-criar algo, eu tenho que me desapegar do processo. Eu tenho que permitir ao universo que ele realmente, ou seja, faça o que tem que fazer. E se eu continuo neste pensamento e neste sentimento, okay, eu não consigo fazer a cocriação. E a vida ficou mais leve, as coisas ficaram mais leves e realmente eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu tinha pedido para cocriar anteriormente, as coisas estavam a começar a acontecer. Ainda não da forma como eu tinha idealizado. Mas eu fui novamente analisar todo o processo. Então, eu fui buscar novamente todos os meus exercícios, todas as minhas cocriações, tudo aquilo que eu realmente tinha pensado, ok? E fui perceber o que é que já tinha acontecido e o que é que ainda não tinha acontecido, ok? E novamente eu percebi, ok, que não estava a confiar, não estava a aceitar, não estava a acreditar, não estava a entregar. Okay? Porquê? Porque eu continuava na obsessão de co-criar e de querer co-criar mais e querer que realmente, ou seja, que as coisas fossem como eu queria. E as coisas nem sempre são como nós queremos. Então aqui eu fui cavar e eu fui perceber mais dentro de mim o que é que estava a acontecer. Então eu estava a ser ansioso, apressado, eu queria que as coisas acontecessem mais rápido do que o devido. Okay? Então eu estava nesse processo de aceleramento, porque se realmente já tinham acontecido algumas coisas, porque é que não estava a acontecer? Porque é que as coisas não estavam a acontecer? Porque é que se eu tenho o poder da cocriação, se eu sou um co-criador, se eu já fiz vários cursos, vários exercícios, se eu já tinha lido, se eu já tinha relido, ouvido e voltado a ouvir, okay? O que é que estava a acontecer? Então eu fui cavar novamente dentro de mim. E quando eu cavei novamente dentro de mim, o que é que eu percebi? Eu percebi que realmente, ou seja, que eu estava bloqueado, que havia ali um bloqueio. E esse bloqueio vinha, okay, ainda de uma crença mais enraizada que tinha dentro de mim. A crença de eu não sou capaz. Okay? E esta era uma crença que vinha desde criança, okay? Que era uma crença de vergonha. Okay? Então quando eu era pequenino, quando eu tinha para aí uns 6, 7 anos de idade, ou seja, eu lembro-me que eu era pequeno, já não me lembro muito bem a idade, mas lembro-me que eu era pequeno. Nas minhas cocriações, o que é que eu tinha cocriado? Tinha cocriado estar aqui, estar atrás de uma câmara, apresentar e ensinar várias pessoas no desenvolvimento pessoal, no processo de cocriação, no processo de autocura. Porquê é que não estava a acontecer a cocriação? Porque a minha crença, o meu trauma, a minha fobia, ela não permitia que eu conseguisse criar a imagem dos sonhos e dos desejos. Porque eu nunca me via em cima de um palco, eu não me via atrás de uma câmara, eu não me via a falar para pessoas, para muitas pessoas. Então no processo de cocriação eu comecei a perceber que eu não conseguia criar a imagem
dos sonhos. Eu não conseguia chegar lá. Eu fazia tudo, ou seja, sentia o desejo, sentia o sonho, sentia tudo, mas depois eu não conseguia criar dentro da minha mente uma imagem do meu sonho. Okay? O meu sonho era sempre, eu quero fazer isto, mas eu jogava antes de criar a imagem. E quando eu percebi que realmente eu não estava a conseguir criar a imagem, eu fui cavar e lá estava a vergonha. Fui limpar então este medo, esta vergonha, tudo isto, ok? E eu voltei a fazer o exercício da cocriação. Então foi aí que realmente, ou seja, comecei a cocriar a vida e o sonho desejado. E tudo começou a acontecer. Então começaram a acontecer a ideia de fazer então o curso online, a Mente Staff e a Metamorfose, e eu comecei a sentir-me à vontade atrás do computador e a fazer diretos, ok? Começou a acontecer. Então, quando eu dei por mim, eu já estava a fazer diretos no computador, eu já estava a falar com várias pessoas, eu já me sentia à vontade atrás de uma máquina fotográfica, de uma câmara de vídeo, e eu, quando dei de conta, a cocriação já estava a acontecer, sem eu realmente ter idealizado uma data, um momento para que realmente essa cocriação existisse. Este é o meu percurso dentro das cocriações, dentro deste processo de cocriação, e é só para perceberes que realmente que não é a primeira, às vezes pode não ser a primeira, às vezes pode não ser fácil, ok? Mas que vai valer a pena e que realmente quando tu te comprometes com o teu compromisso de limpar, ressignificar, de perceber o que é que está menos bem dentro de ti, ou seja, tudo começa a acontecer de uma forma mais leve, de uma forma mais simples. Então ser co-criador da nossa realidade, ser co-criador da realidade de forma consciente é a coisa mais maravilhosa que pode existir. É realmente nós termos o coração cheio e pensar, eu estou a co-criar isto, ou quando acontece a cocriação, quando eu começo a analisar a vida e a começar a perceber, não, foi isto que eu escolhi, foi isto que eu co-criei, ou seja, então eu começo a perceber que realmente, ou seja, que o meu coração fica cheio porque eu consigo ter essa consciência. Todo este caminho que eu acabei de explicar, este caminho fez com que eu me tornasse mais consciente a cada dia, que eu me tornasse a cada dia mais grato por tudo o que acontece na minha vida e que eu a cada dia seja co-criador da minha realidade. É um trabalho prazeroso, é um trabalho que não te deixa jamais cansado e frustrado. É um trabalho que realmente que quando a cocriação ela não resulta da maneira que se idealizou, nós vamos cocriar outra vez. E cocria-se novamente. E com leveza. Sem dor, sem mágoa, sem frustração, sem sofrimento. Okay? Não resultou? Não há problema. Vamos cocriar de outra forma, vamos ver onde é que está aquela falha, o que é que aconteceu ali, o que é que não está a fluir, o que é que está bloqueado. Okay? Aqui não é uma coisa má, é apenas mais um bloqueio na vida, apenas mais um obstáculo, apenas mais uma situação. Então eu trago isso para o meu dia a dia, que é, não está a resultar, ou seja, onde é que está bloqueado, o que é que está a acontecer, qual é o fluxo, qual é o não fluxo. Então quando eu percebo que realmente não está a fluir, eu vou e retorno ao fluxo, volto a analisar as leis universais, o que é que eu não estou, onde é que eu não estou a fluir. Então este sou eu, Ricardo Santos, e estou aqui nesta caminhada, apresentei toda a caminhada de que eu vivi e estou aqui para te ajudar então a alavancar este processo de cocriação para seres melhor a cada dia. Então, um bem-aja e continuação de um bom curso.